Muito boa tarde! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonito e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vindo. Perguntei pra ela, né, a respeito da amamentação, que é sempre algo muito individual e muito importante na vida aí das mamães. A gente vai fazer uma pauta hoje muito completa e eu te convido nesse mês de agosto dourado, que coloca a amamentação como algo extremamente importante. A gente vai discutir aqui várias coisas e eu acredito que as gravidinhas, as meninas que estão aí já nesse momento, vão poder tirar as dúvidas ao vivo. Ela está de volta, consultora de lactação, Cíntia Kalsinski, bem-vinda mais uma vez. Todo ano ela está aqui, com esse sorrisão, e cada ano está mais bonita, viu? Bem-vinda! E com mais informações que a gente vai discutir, inclusive, a parte do mercado de trabalho feminino, né? Isso é muito importante. Agora, a gente trouxe histórias reais também. Júlia Pereira, junto com a gente, ela que é repórter, aliás, um beijo para o Rony, apresentadora, é modelo, tá gravidinha pela segunda vez. Vai contar essa história, né? Bom, olha, foi bem desafiador meu período de amamentação, mas no final deu tudo certo. Então acho que é super importante a gente compartilhar informações, né, as nossas experiências, para ajudar outras mães. Né? Tá certo. A gente se ajuda. E a história da Patrícia Hidalgo também, que é arquiteta e urbanista, bem-vinda. Vamos entender aí qual foi o seu ponto de desafio, né? E tudo associado à carreira, né, gente? Temos carreiras diferentes e mães. E aí? Não é fácil, mas a gente sempre encontra um jeitinho. Inclusive, mandem mensagens também, porque existem algumas informações que eu acredito que você vai passar, né, Cíntia? Que vão ajudar as mamães no retorno às atividades do trabalho, né? Isso mesmo. Para poder continuar amamentando. Até já já, então. Obrigada, viu? Olha que timaço a gente tem para começar o programa de hoje. Bom demais. Até já, Mas menina. Agora a gente vai para uma pauta linda que eu convido vocês. Todos os anos a gente faz questão de falar sobre esse assunto, né? Nesse mês de agosto, que é chamado de Agosto Dourado. É o mês que coloca ali a importância da amamentação, né? Que coloca como um alerta para que a gente tenha, assim, esse assunto sendo discutido, debatido, para as mulheres que trabalham fora e que precisam retornar ao trabalho depois, né, do nascimento do bebê, do tempo de amamentação exclusiva. Então a gente convidou um timaço para falarmos de histórias reais também, que é claro que vocês adoram. Cíntia Kalsinski, que é consultora de lactação, com a gente mais uma vez, bem-vinda. Ela sabe tudo desse assunto, é referência na área, quem representa o Brasil realmente. Eu sei disso, que leva, né, aí todas as informações. E quem tá aqui, que eu tô muito feliz que deu certo, ela que é modelo, ela é repórter, ela é apresentadora, Júlia Pereira, bem-vinda! E ela é gravidinha! Mais uma menina vindo aí. Parabéns, tá aí, né? Obrigada. A gente vai contar um pouquinho da sua história, você já tem uma filha. Sim. E vamos fazer entender aí a comparação dos momentos que você está vivendo de uma gestação para outra. E recebendo também a arquiteta e urbanista Patrícia Hidalgo, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem. Que também é mamãe, que também vai contar um pouquinho dos seus desafios. E eu vou só colocar para o pessoal de casa entender, a gente preparou um VT de abertura bem especial, com alguns dados, números importantes para a gente poder discutir isso tudo aqui. Manda mensagem no @VocêBonitaTV e acompanha, olha lá. Agosto Dourado é o mês escolhido para conscientizar a sociedade sobre os benefícios do leite materno, alimento considerado ouro pela Organização Mundial da Saúde. O tema escolhido para a campanha deste ano é Faça diferença para mães e pais que trabalham e traz à tona a discussão sobre a continuidade da amamentação quando a mulher precisa retornar às atividades profissionais. Estudos mostram que 2 a cada 3 bebês são amamentados na primeira hora de vida, sendo que no Brasil essa taxa chega a 62,4% e está muito próxima do objetivo de 70% da OMS. Já a taxa de amamentação restrita ao leite materno até os 6 meses de vida é de 45,8%, cenário positivo, porém ainda distante da meta da OMS. A amamentação requer apoio, encorajamento e orientação. Por isso, a importância de campanhas que podem melhorar significativamente as taxas de aleitamento materno em todo o mundo e dar às crianças o melhor começo de vida possível.
Que vetelina, a gente fica babando nessas imagens, né, meninas? Então vamos lá, vamos começar esse nosso papo. Eu vou começar conversando com a Cíntia, entendendo um pouco. A gente contou aí no VT de abertura que a grande preocupação, ou talvez o momento que a gente esteja vivendo, que faça sentido colocar como um alerta para as mulheres, é a questão do retorno ao trabalho. Isso, eu já vou começar a nossa entrevista com essa parte, porque de fato é desafiador, né? Não só o retorno na atividade profissional, mas pensando, claro, no período dessa amamentação, que é o indicado, né? Que é a recomendação da OMS. É legal a gente falar que a gente fala agosto dourado, porque o leite humano é padrão ouro para a alimentação de um bebê. Perfeito. Então, se ele é padrão ouro, como é que a gente pode imaginar que a amamentação exclusiva até 6 meses é o indicado pela Organização Mundial de Saúde, a Sociedade de Pediatria? Mas a licença maternidade não é até 6 meses. Sim. Né? Então temos licença maternidade de 4 meses e temos mulheres no mercado de trabalho que sequer têm licença maternidade remunerada. Também. Né? Então quando a gente pega um agosto dourado é para conscientizar e não é sobre os benefícios da amamentação, né? Ai, como é bom para a mãe, como é bom para o bebê, não é sobre isso. Não é sobre isso. É conscientizar quem não está envolvido na amamentação diretamente. Perfeito. E que pode fazer a diferença. E esse ano a gente fala do retorno ao trabalho. E é tão interessante, e depois a gente vai passar umas dicas aqui, eu gostei muito do texto que eu recebi. Hoje um pós-pandemia mostrou que existem possibilidades de retorno ao trabalho para muitas carreiras do home office, então daqui a pouquinho a gente vai discutir isso. Quem quiser mandar mensagem, você aí de casa que também está vivendo essa situação, vai lá no @VocêBonitaTV, que agora eu vou conversar com a Ju, porque você viveu essa maternidade, a primeira, na pandemia. Na pandemia. Eu falo assim que de todos os males, né, da pandemia, eu acho que o lado positivo foi esse, que eu tive a flexibilidade, a possibilidade de trabalhar de casa. Então eu fazia as minhas gravações nos meus horários, não precisava ir para o estúdio, não precisava me deslocar. Então eu estava sempre disponível para minha bebê. Eu tenho certeza que isso me ajudou muito, né, ter conseguido 1 ano e 8 meses. Olha só, 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8, eu estava contando aqui que o desmame foi também um grande desafio, porque se deixasse, minha filha ia querer a vida inteira mamar. Não, e a gente também se acostuma, porque é prazeroso, né? É uma troca muito prazerosa, né? Sim, só que tiveram algumas fases. O início foi super desafiador, muito difícil, né? As mães que passaram por isso sabem, gente, é muito difícil. Porque podem acontecer muitas coisas. E olha que eu tenho o meu canal no YouTube que eu falo sobre gestação, maternidade, conversei com consultoras. Uma foto mais linda que a outra. E tipo assim, eu achava que eu estava preparada, que eu estava pronta. Só que a prática é diferente da teoria. Sim. Eu falo que é super importante estudar, né? Conhecimento é poder. Porém, na maternidade, principalmente, a realidade pode ser bem outra, assim, muitas coisas acontecem. Eles não têm manual, né, Ju? Gente, eu não tenho manual. Eu estudei, eu fiz tudo, por que não tá dando certo? Aí chamei consultora também, e aos poucos foi melhorando. Eu lembro que no 22º dia, eu comecei a amamentar sem dor. Falei, eu não acredito. Né? Agora sim, agora vai, né? Eu queria muito amamentar, então tive rede de apoio que me ajudou bastante, mesmo na pandemia. E aí começou a fluir a amamentação. Depois, nossa, aí foi realmente momentos de muito prazer. E aí o desmame foi um desafio também, porque aí ela não queria largar o peito. E aí eu fiz uma viagem, né, a trabalho para fora do Brasil e não tinha como levá-la. Só que eu fui explicando muito para ela, conversando. A gente acha que eles não entendem, né? Mas tipo, eles entendem. Ela estava com 1 ano e 8. Eu falei, olha, quando a mamãe voltar, você não vai mais precisar do leitinho. Aí fui explicando que ele não mamava mais. Falei que era uma moça e tal. E conversei muito, fez um cartaz para colocar os dias para eu ficar fora. Porque eu não queria fazer aquele desmame abrupto, né? Que isso eu me preocupo muito com isso. Eu acho que isso pode muito influenciar assim, no futuro da criança. Então... E agora, gravidinha, você vai me contar já já qual é a expectativa e o seu planejamento, então, que a gente vai linkar com essa parte de retorno ao trabalho, né? Eu quero aproveitar, inclusive, agradecer a Rede TV, mandar um beijo pro Rony, que ela tá lá brilhando, fazendo as reportagens do programa. Rony, um beijo pra você. Já já nós vamos falar dessa parte. Aposto que ele vai
te abraçar muito e acolher muito esse momento, do jeito que a gente conhece o Rony, né? Mas agora eu vou ver a história da Patrícia pra gente linkar aí e entender que as carreiras são diferentes, mas a necessidade das mães e das crianças é a mesma. Não é, Paty? É igual em todas as casas, a diferença é a rotina, né? Sim. A rotina que a gente tem muda um pouquinho. Quem que vai para o presencial? No meu caso, eu podia trabalhar, eu também tive na pandemia, consegui trabalhar meio período de home e o outro meio período presencial no escritório. Então, a gente teve que se planejar muito do apoio, né? Consultora de amamentação deveria ser quase que um presente das amigas do enxoval. Podia colocar a consultora de amamentação, porque esse planejamento... E muitas vezes Aí, já tá virando moda, gente. Porque isso fez toda a diferença, porque daí eu me planejei, eu me organizei e entendi quais que seriam as minhas necessidades. Porque no dia a dia é uma surpresa, é tudo muito novo, né? É uma rotina completamente nova. Então, foi um planejamento de vou trabalhar meio período em casa, como que vai ser a organização da ordenha, a estocagem, o outro meio período que eu estou no escritório, como que vai ser a ordenha, como é que vai ser a estocagem, o local para fazer essa ordenha, porque os escritórios não estão planejados para isso. Você não tem um espaço específico para poder fazer a ordenha. Então tem uma adaptação. Como que funciona essa adaptação? Porque vai depender de empresa para empresa. E você tinha que planejar o período também que você estava fora, então às vezes você ia ter que fazer a sua ordenha fora de casa. Sim, que foi o que aconteceu. E se a gente não faz a ordenha nos períodos, né, com a frequência que a gente também dava de mamar antes dessa, né, durante a licença maternidade, a produção de leite cai pra caramba. E aí dificulta ainda mais você continuar essa amamentação exclusiva de leite materno. Que coisa, gente. Isso poucas pessoas falam, né, Cíntia? Então, assim, o profissional também, né, vem para ensinar como as mamães vão fazer isso para retornar ao trabalho. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é que é esse planejamento. Isso é ótimo. Porque é fundamental, né? Eu não tinha ideia dessa questão até dos horários, enfim, e ter que colher, ordenhar no escritório, por exemplo. Imagina que situação. Eu fui a consultora da Patrícia. Que legal! Desde o início, assim, desde a gestação e na volta ao trabalho, os principais desafios são onde eu vou ordenhar esse leite. Muitas mulheres ordenham no banheiro. Olha só. Gente, banheiro é um lugar potencialmente contaminado. Nada higiênico. Nada higiênico. Como é que eu posso ordenhar um leite com todo o cuidado que ele necessita dentro de um banheiro? Nossa. Né, o que eu ouço de mulheres, muitas mulheres no ambiente de trabalho, as pessoas se incomodam dela colocar o potinho dela de leite junto com o iogurte ou a fruta, né, que a outra pessoa colocou na mesma geladeira. Então, por isso, a ideia dessa campanha é conscientizar as pessoas do entorno, né, que estão ali. Então, o que geralmente a gente faz com as mulheres que vão voltar ao trabalho? Quanto tempo você vai se ausentar? Certo. A idade do bebê a gente leva em consideração e aí começa a fazer um estoque ali 15, 20 dias antes. E aí a gente vai colocando na ordem, né, o leite mais antigo para o recém-coletado. Porque é diferente, né? Você pode explicar também. Cada um oferece um macronutriente, né? Cada fase. Isso, cada fase. E tem a questão de, vamos dizer assim, a gente precisa ter o tempo de validade. Que a gente tem que levar em consideração também. Então, se eu coloco um freezer, eu tenho que ser organizada. Então, eu dou esse leite aqui, que foi o primeiro que eu tirei, e entra outro aqui, meu estoque está sempre ali. Então, ele vai andando e eu vou repondo, porque imprevistos acontecem. Né? Então, sei lá, às vezes a mãe fica doente, não está se sentindo bem, teve alguma questão no trabalho que não conseguiu ordenhar direito. Eu tenho um estoque. E pode ficar quanto tempo estocado, enfim? É congeladinho, né? Exatamente, ele fica congelado. A gente tem algumas regras diferentes, porque a gente segue as regras de banco de leite humano. E os bancos de leite fazem regras para bebês prematuros. Certo. Então, a gente tem uma margem menor. Existem outros protocolos, que a gente está falando de armazenamento de leite para deixar em casa para um bebê sadio, e a gente pode usar um pouquinho mais.
Tá. Então, o menor seria 15 dias e um pouquinho mais a gente pode usar 3 meses com tranquilidade. Olha só. Mas tem alguns detalhes, né? Eu não posso deixar esse leite na porta do freezer. Que vai ficar abrindo. Isso, e aí no calorão vem aquele bafo. Gente, é leite, né? Nós estamos falando de geral, né? Não se esqueça, leite. Então tem alguns cuidados, né? Por exemplo, eu conheço mulheres que, próximo da volta ao trabalho, teve uma queda de energia, chegou em casa, perdeu tudo. Pode E aí, acontecer. o que a gente faz com esse leite? Joga fora. Joga fora. Hoje, na minha Sem consultoria, como eu já vivi isso com uma mulher e foi super difícil, né, para ela, geralmente eu falo, se você puder, deixa um pouquinho na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, distribui um pouquinho, mesmo que não seja muito. Né? Mesmo que você tenha 3 dias. É muito planejamento, olha só que coisa, por isso que falo que é desafiador e que tem que ter coragem, tem que ter a disciplina, o comprometimento, querer muito. E a rede de apoio. E a rede de apoio para dar certo, né? O período todo ali, que é o recomendado. Eu vou colocar já a perguntinha, gente. A gente já continua falando que tá uma delícia esse papo aqui. Quem escreveu pra gente na tela? Mara, um beijo, obrigada. Quando se ingere muito doce, pode passar para o leite? Interfere no sono da criança? É o que a gente vai contar daqui a pouquinho. Vamos entender tudo, que essa parte é muito boa também. De volta com o nosso Você Bonita, hoje falando do agosto dourado, falando, né, dessa questão da amamentação tão importante que a gente já sabe, né, pelo lado das mamães, a gente sabe de tudo isso, mas para quem convive, para quem está ali no entorno, na rede de apoio, para quem trabalha com as pessoas que estão retornando ao trabalho, a gente precisa de conscientização para que todo mundo consiga, né, passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Vocês estavam vendo? É difícil, o planejamento não é fácil. A gente já vai retomar, mas eu deixei uma perguntinha do público, eu vou colocar agora, que é da Mara, um beijo. Então ela pergunta quando a gente ingere muito doce, pode passar para o leite e se interfere no sono da criança. E aí, Cíntia? Então, não. Então ela pode comer. A gente sempre fala assim, é importante ela se preocupar com a sua própria alimentação, sim, claro, sim. para o seu próprio bem-estar. O leite, ele vai ser feito da melhor maneira possível, ele vai ser sempre privilegiado, tá? E outra coisa que tem é muito comum, tá amamentando, não pode comer chocolate, tá amamentando, não pode isso, tá amamentando, não pode aquilo, e depois, nossa, por que as mulheres amamentam um pouco tempo? Porque é muita privação. Já não basta a privação de sono e todas as dificuldades de se lidar com o recém-nascido, então vamos privar menos as mulheres. Pode comer o seu docinho. Tá tudo certo. Vamos retomar da rede de apoio. Eu sei que tem mais perguntinhas, mas a gente estava aqui no intervalo falando sobre isso, porque não basta só ter um planejamento, a gente tem que confiar na pessoa que está ali quando a gente retoma o trabalho para cuidar da criança. Então eu queria ouvir a Ju e queria ouvir a Paty também, porque você passou por isso, né? Só que quem cuidava era sua mãe. Eu tive essa sorte de a minha mãe ter a disponibilidade de poder ficar com a minha filha até ela completar quase 1 ano, que daí a gente optou pela escolinha. Tá. E esse período é um período que a vovó ou a rede de apoio, né, o papai, a titia, a babá, precisa manipular o leite. Então tem, né, um cuidado adicional de como que você vai descongelar esse leite, ofertar esse leite para o bebê. E é importante que a gente tenha essa tranquilidade de que a pessoa ou a rede de apoio que você optou vai cuidar disso. Com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Como se fosse ali o olhar da mãe, né? E eu acho assim, é super importante essa rede de apoio entender que o leite da mãe não é fraco, né? Você ouviu isso, Ju? Eu ouvi muito, porque primeiro tem esse período da esterogestação, que são os primeiros 3 meses, mais ou menos, né? Que o bebê ainda não entendeu que está fora do útero, então ele precisa do contato com a mãe, precisa do seio, e aí fica, né, numa livre demanda, né, bastante tempo, e muitas pessoas acham que o bebê está ali no seio porque ele não está mamando direito. Claro, pode acontecer também, mas não necessariamente. É porque ele precisa desse aconchego. Está passando um tempinho ali de amor. Aí, né, as pessoas falam, é porque o seu leite é fraco, porque não está mamando direito e tal, e o bebê está ganhando peso, né? Tem que ver a quantidade de xixi, está ganhando peso, isso que é o mais importante. Então as pessoas entenderem que o leite não é fraco
Pelo contrário, fala, não, o seu leite é o melhor alimento para o bebê, a gente está aqui para te apoiar. E o psicológico, eu acho assim, influencia muito também na produção de leite. Com certeza. Se tiver ali um estresse muito grande, essa preocupação, a chance de secar, de reduzir, é muito grande. Eu vou aproveitar, vou te desejar boa hora, já uma linda gravidez para você. Vem contar depois que nascer, tenho certeza que o seu retorno ao trabalho também vai ser maravilhoso. E a gente vai aprendendo, né, Ju? Com todas as dicas aqui, né? Super. Agradecer a Paty, parabéns também, porque não é fácil. E Cíntia, que é essa profissional brilhante, eu vou deixar o contato de vocês. A gente tem um minutinho, né? Quer deixar suas palavras finais aí? Sim, eu acho que quando a gente fala em retorno ao trabalho, tem uma dica muito importante, é como você vai oferecer esse leite para o bebê. Então, pesquise sobre isso. Né? O indicado são métodos alternativos, que não a mamadeira, porque envolve bicos. Então, por exemplo, um copinho aberto, uma colher dosadora. Então, isso é uma dica que eu acho que é fundamental para a volta ao trabalho. Tá certo. Meninas, muito obrigada. Super papo. Vocês acham, então, o trabalho da Cíntia no @Cíntia Kalsinski, a gente marcou no nosso Instagram, tá? @Cíntia Kalsinski, tudo junto. E da Ju, @Júlia Pereira, vai lá pra curtir aí, que ela é uma super profissional também, @Júlia Pereira, e agradecendo a Paty por contar, né, a história aqui. É difícil se expor, né? Mas pra ajudar é muito bom, né? Obrigada, viu, meninas? Um beijo, a gente volta amanhã ao vivo, 13h. Obrigada pelas perguntinhas. E eu desejo aí, linda hora pra muitas mamães que estão nos assistindo, desse período de gestação e também nessa caminhada da amamentação. Um beijo, gente. Obrigada. Até amanhã, 13h. Fiquem com mulheres. Beijo, beijo.